Boa tarde, tudo bem, pessoal? Mais uma live começando. Hoje a gente vai falar sobre os números, o que aconteceu em 2024 dentro do nosso mercado imobiliário, mercado de desenvolvimento imobiliário. Então a gente vai olhar para tudo que aconteceu em 2024 para a gente conseguir olhar para 2025 e para o futuro. Essa vai ser uma live técnica, então o meu objetivo é mostrar números, é mostrar dados. Eu escrevi um roteiro, então tem muito dado, tem muita informação. Oi, Paulo, tudo bom? Eu vou trazer muito dado técnico e eu vou dar uma dica para vocês. Essa live ela vai para o YouTube depois. Ela vai ficar disponível aqui no feed também, vai ficar gravada aqui no feed, mas essa live vai para o YouTube depois. E por que eu estou falando sobre isso? Já deixa seu like, compartilha essa live, porque seria interessante que vocês fossem para o YouTube para conseguir pegar a descrição toda do que eu estou falando ali, pegar os números, porque eu vou falar sobre muito dado técnico, eu vou falar sobre muito número do mercado imobiliário, porque para a gente planejar 2025, a gente tem que olhar para o que funcionou, para o que não funcionou e entender se esses números vão refletir o posicionamento que você vai manter para 2025. Então, para a gente olhar para frente, a gente tem que sempre olhar para trás, né? A gente fez uma live na semana passada, onde eu falei sobre metas e planejamento, e eu foquei muito em todas as etapas para desenvolver um produto imobiliário. Se você não viu essa live, dá uma olhada no meu feed ou vai no meu YouTube e assiste a live que a gente fez na semana passada. Toda quarta-feira, ao meio-dia, a gente vai ter uma live com um conteúdo novo. Lembrando que o conteúdo ele vai ser muito embasado em dados. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje não é achismo, não é uma análise apenas da Carolina Caribé, mas são dados disponibilizados em relatórios, em pesquisas de mercado. Eu analisei relatórios da Abrainc-FIP, eu analisei o relatório da Caixa Econômica para déficit habitacional, eu analisei a pesquisa da Brain com a CEBIC. Então, foram vários relatórios que eu utilizei para fazer esse compilado, para a gente sentar aqui hoje e fazer essa live juntos. Então, ela vai ser uma live técnica, né? Eu gosto muito de trabalhar com dados. E ela vai ficar salva tanto no meu feed aqui, quanto no meu perfil do YouTube, @Incorporação na Prática, e é lá que vocês vão conseguir ter esses dois conteúdos. Bom, eu já vou direto ao ponto. Tô com o meu notebook aqui do lado, tem muita informação aqui e eu vou contar uma história para vocês. Então essa live ela vai ser uma história, uma visão do que aconteceu no nosso mercado e uma história mostrando o que deu certo e o que deu errado e por que deu errado, para que a gente possa então acelerar e colocar os nossos esforços em 2025. E aí eu já vou dizer que 2024 foi muito bom, tá? 2024 foi muito bom. 2024 a gente vendeu mais de 380 mil unidades. Anota esse número, se vocês puderem assistir essa live com um caderno, vão anotando esses números aqui que eu tô falando, porque vai fazer sentido mais no final, quando a gente for falar sobre déficit habitacional. Então, 2024, a gente vendeu mais de 380 mil unidades, sendo que o Minha Casa Minha Vida foi metade desse valor. O mercado imobiliário do Brasil, ele teve 370 mil unidades lançadas e a gente teve 380 mil unidades vendidas. Significa que tudo que foi lançado em 2024 foi vendido. A gente vai entender que normalmente a gente tem um pedaço desses produtos lançados que ainda estão em venda. Só que quando a gente fala, a gente vendeu 380 mil e a gente lançou 370, significa que parte dos imóveis que foram lançados em 2023, nós vendemos em 2024. Então, vai me acompanhando aqui. 2024 foi considerado o melhor ano da história do mercado imobiliário desde 2014, que foi quando a gente começou a medir isso. 2024
foi considerado o melhor ano da história para o mercado de apartamentos e casas novas. A gente não está falando de revenda, a gente está falando de lançamento de apartamentos e de casas, tanto casa, incorporação de casa isolada, quanto condomínios de casas. Então, 2024 foi o melhor ano da história desde 2014. O Minha Casa Minha Vida representou 50% de toda a venda de produtos. Então, a gente está falando que a gente vendeu 380 mil imóveis, metade disso foi só de Minha Casa Minha Vida. Por que teve essa melhora, né? A gente aumentou o benefício para até 55 mil subsídios, até 55 mil. A gente teve um aumento de valor do Minha Casa Minha Vida para até 350 mil reais. E uma coisa que mudou muito o jogo, que foi o programa de incentivo regional. Ou seja, a gente teve regra diferente por regiões. Então, uma região que tem uma renda um pouco menor teve um subsídio maior. Isso gerou um impacto enorme dentro do mercado de Minha Casa Minha Vida. Segmento de alto padrão. O alto padrão, ele teve um aumento de 17,6% no valor total vendido. E a gente teve um aumento de 1,2% nos lançamentos. Os imóveis premium, eles tiveram um valor de metro quadrado médio de 40 a 50 mil reais por metro quadrado. Só que a gente teve lançamentos de altíssimo padrão, chegando a 100 mil reais o metro quadrado. Foi o melhor ano da história para venda de apartamento novo acima de 3 milhões. Anota esses números. Foi o melhor ano histórico do mercado imobiliário para venda de imóveis com ticket acima de 3 milhões de reais. Quais foram os fatores positivos para chegar nesses números, né? Primeiro, a gente teve uma taxa de desemprego no final do terceiro trimestre de 6,2%, que é o menor desemprego da história recente. A gente teve estabilização nos custos da construção civil e a gente conseguiu recuperar o número de lançamentos, porque eu não sei se vocês se lembram, mas 2023 a gente teve uma queda muito grande no número de lançamentos, principalmente no número de lançamentos de produtos MAP. A gente teve uma entrega muito alta de produtos MAP, a gente chegou a aumentar 136%. De 2022 para 2023 foi um volume de entregas altíssimo. Só que por a gente ter tido, a gente teve a divulgação do programa Minha Casa Minha Vida no final de 2023, 2024, isso fez com que as pessoas voltassem o olhar muito para o Minha Casa Minha Vida. Então a gente teve uma redução nos lançamentos dos produtos MAP. Só que aí o que aconteceu? Vamos lá. Vou falar de resultados macro, tá? De 2024. Venda de imóveis novos com crescimento de 27,4% só entre janeiro e julho de 2024. Esses foram os anos que a gente teve um volume muito alto de vendas, que foi de janeiro a julho. A gente vendeu só no terceiro trimestre de 2024, e aí eu já estou usando dados dos relatórios da Abrainc. Lembrando, esse relatório, Abrainc FIP, é um relatório que ele é divulgado trimestralmente, mensalmente ele é divulgado, desculpa. E o último relatório divulgado foi no final de dezembro, no dia 20 de dezembro, relacionado ao último trimestre, ao terceiro trimestre de 2024. Eu tô com um pouquinho de dor de garganta, tá? Então minha voz não tá muito incrível, não. Tô até tomando um remédio pra dor de garganta. Então, a gente vai ter sempre dados olhando 3 meses para trás. Por quê? Porque são dados complexos pra gente conseguir conciliar esses dados para virar um relatório, né? Imagina que a gente tem que analisar, as empresas que fazem a divulgação desses relatórios tem que analisar todos os imóveis lançados, vendidos, de extratos do Brasil inteiro, né? Mas então vamos lá. A gente teve
Venda de imóveis novos com crescimento de 27,4% entre janeiro e julho de 2024. Então, a gente cresceu quase 30% em relação a 2023. As vendas no terceiro trimestre de 2024 bateram 105.900 unidades. Isso foi um aumento de 20,8% em relação a 2023. Para quem me acompanha há mais tempo, vocês já me escutaram falar que a gente bateu recorde histórico de vendas em 2021, a gente bateu recorde histórico de vendas em 2022, a gente bateu recorde histórico de vendas em 2023 e a gente bateu recorde histórico de vendas em 2024. E aí as pessoas me perguntam, né, Carol, em que momento do ciclo imobiliário nós estamos, né? Porque existem os ciclos do mercado imobiliário. A gente saiu da fase de recessão em 2022 de forma sólida, porque a gente começou a sair da recessão em 2021. Então a gente saiu, colocou os dois pés para fora da recessão, né? Em 2022. E hoje nós estamos vivendo uma fase de expansão do mercado imobiliário. Quanto tempo nós podemos esperar essa fase de expansão? Normalmente, os ciclos, eles têm uma duração de 7 a 10 anos. Então, partindo desse pressuposto, se eu estou falando que a gente começou a fase de expansão em 2022, a gente pode esperar que a gente tenha uma fase de expansão indo de 2029 até 2033, mais ou menos. Então, 2032, 2033, nós ainda estaremos dentro dessa fase de expansão. Anota isso, vai guardando aí. Então, quando a gente olha para os lançamentos novos, de uma forma geral, a gente teve um crescimento geral. Então, eu falei sobre vendas. A gente teve um aumento de 27,4% nas vendas de janeiro a julho de 2024. Nós tivemos 105, quase 106 mil unidades vendidas no segundo trimestre, que significou um aumento de 20,8% em relação ao terceiro trimestre de 2023. Então, a gente está vendo uma linha ascendente, e é uma linha ascendente agressiva. A gente está falando de quase 21% de crescimento. Isso é coisa pra caramba. A gente teve o lançamento de novos imóveis, teve um crescimento de 7% no segundo trimestre no terceiro trimestre, em relação ao terceiro trimestre de 2023. Agora a gente entra num ponto mais complexo. Qual é o déficit habitacional do Brasil? Vocês sabem qual é o déficit habitacional do Brasil hoje? Nós precisamos investir, respira fundo para o que eu vou falar agora. Nós precisamos investir até 2033, nós precisamos investir 2 trilhões de reais até 2033 para resolver o déficit habitacional e atender a demanda futura por moradia. Nós precisamos de 2 trilhões de reais até 2033. Anota esse número aí. O déficit habitacional hoje, e aí são números atualizados da Caixa Econômica, tá? O déficit habitacional hoje, quando eu falo hoje, o dado é de 2022, ok? O déficit habitacional é de 6 milhões de domicílios. Isso para 2022. Como a gente tem uma média aí de 350, 400 mil unidades vendidas por ano, vocês estão vendo que a gente está um pouquinho atrás nesse déficit habitacional. E depois eu vou mostrar uma conta que eu fiz para a gente mensurar quando é que a gente vai terminar com a demanda habitacional do Brasil, tá? Pra vocês verem que a gente tem trabalho para muito tempo aí. Por quê? Porque essa demanda nunca vai ser suprida. Então a gente vai entender. Qual é a projeção de aumento do déficit habitacional? E aí eu peguei um dado também da Caixa Econômica falando o seguinte: entre 2020 e 2025, nós teríamos um incremento de 11.400 novas moradias.
de necessidade de novas moradias. Então, em 5 anos, a gente aumentou 11.400, só que a gente já tinha 6 milhões. E aí a gente vai aumentando, né? Impactos financeiros, e aí entra um outro ponto muito importante. A gente hoje, o nosso aluguel hoje ultrapassa 30% da renda familiar. E o ideal é que a gente, em países desenvolvidos, o ideal é que a gente tenha que a renda seja comprometida em até 20% em aluguel, para que as pessoas possam investir em outras coisas. Então, no Brasil, a gente está com uma média aí de 30% da renda comprometida. Isso comprova o déficit habitacional. Por quê? Porque se a gente tivesse plena moradia, se a gente tivesse um volume de habitações disponível para todo mundo, num número mais equilibrado entre oferta e demanda, esse valor de locação seria muito mais baixo. Por quê? Porque a gente teria muito menos pessoas procurando imóveis para alugar, porque elas teriam condição de comprar. A gente viu um crescimento muito grande do número de pessoas alugando imóveis. E essa tendência vai continuar, porque a nossa demanda habitacional, a gente está correndo atrás de um rio que está correndo mais rápido que a gente. A gente não está dando conta de nadar na mesma velocidade. Tem um lado bom, e aí eu não estou falando da questão social, tá? Estou falando de números. Tem um lado bom para o mercado, que é o quê? Oferta e demanda. Se eu tenho uma demanda maior do que a oferta, eu posso aumentar o preço. Então, existe sim os imóveis no Brasil, eles ainda são muito baratos. Eu sei que vocês não vão concordar com isso, mas olhando o nível mundo, o mercado imobiliário brasileiro é muito acessível ainda. Por quê? Porque nós somos um país com uma escala continental, nós temos uma população de 202 milhões, e nós temos um déficit habitacional na faixa de 6 milhões de habitações. E a produção de imóveis que a gente tem hoje não consegue suprir isso. Quais são os fatores que geram esse aumento de demanda, tá? Isso aí só para vocês terem como indicador na cabeça, né? Crescimento habitacional, óbvio, né? Então, taxa de natalidade, formação de novos núcleos familiares, quem casa, quem descasa, né? Migrações internas para fazer faculdade, para trabalhar, então isso gera uma nova demanda. E, obviamente, questões econômicas. O que a gente tem que ter claro aqui? Para 2025, o Minha Casa Minha Vida prevê um investimento de 123 bilhões só para 2025. Isso vai gerar 10 mil novas unidades habitacionais em 19 estados. E a gente viu que metade das vendas do ano inteiro de 2024 foi do Minha Casa Minha Vida. Então, se a gente está falando aí em fazer 10 mil novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, e a gente está falando numa venda aí de 305 mil unidades, tá faltando coisa aí nessa matemática, né? Tá faltando unidade nessa matemática aí, né? Pra gente bater o volume de 400 mil unidades vendidas. Então, vamos continuar aqui. E o foco vai ser, obviamente, em baixa renda, que é o foco do programa, né? E agora eu quero fazer um exercício aqui com vocês. Eu abri o relatório de demanda habitacional que foi divulgado em 2022 pela Caixa Econômica. E eu fiz uma análise de dados. Olhando o relatório de demanda habitacional e olhando a nossa velocidade de vendas, a nossa velocidade de lançamento médio, que são os dados que a gente pega nos relatórios da Abrainc, nos relatórios da Sebic, que a gente analisa o crescimento do nosso mercado, olhando para a demanda habitacional, né, que foi divulgada em 2022, e olhando para os números que a gente tem hoje, de velocidade de vendas, né, produção de produtos para o mercado, eu fiz uma conta de quanto tempo levaria se a gente tiver uma média aí de 450 a 500 mil unidades colocadas no mercado para serem comercializadas, porque hoje a gente não está com esse número ainda, a gente levaria 18 anos
18 anos para terminar o déficit habitacional. É muito fácil concluir que a gente nunca vai reduzir, acabar com o déficit habitacional brasileiro. Eu pelo menos, acredito que seja algo que vá, assim, a gente tem que ter 5 programas Minha Casa Minha Vida voltados para vários padrões e públicos diferentes. Mas quando a gente olha para a demanda habitacional e a gente olha para o número de unidades lançadas e vendidas, a gente está nadando contra a correnteza numa velocidade muito pequena. E seguindo esses números do relatório da Caixa Econômica de 2022, a gente tem hoje um tempo estimado de 18,5 anos para a gente acabar com a demanda, com o déficit habitacional brasileiro. Significa que a gente vai ter sempre demanda. Sempre teremos demanda para novos produtos. Só que aí vem um ponto. Não é qualquer produto. Então, eu vou resumir aqui o balanço de 2024 e eu vou falar dos rumos para 2025. Então, não pisca mais não. Presta bastante atenção no que eu vou falar aqui agora. O que a gente teve em 2024 como resumo? Os lançamentos registraram um crescimento de 15,9% em número de unidades. Então, a gente lançou 16% mais imóveis do que em 2023. Então, em 2024, nós lançamos 16% mais que em 2023. Isso é uma boa notícia. E nós aumentamos em 11,2% o preço. Uma outra excelente notícia. Então, eu vou voltar, vou falar de novo. Foca aqui, presta atenção no que eu tô falando. 2024, nós aumentamos em 16% a quantidade de imóveis lançados no Brasil. E nós aumentamos o preço em 11,2%. Duas ótimas notícias. As vendas aumentaram 12,4% em volume, em número de unidades, e aumentaram 10% em valor. Outra excelente notícia. As entregas diminuíram 19,8%. Por quê? Aí vamos lembrar. É importante vocês acompanharem esses dados sempre, porque aí vocês vão entendendo essa historinha, essa novela aqui. Por que as entregas recuaram 19,8%, 20%? Porque a gente teve uma explosão de desenvolvimento de obras em 2023 e entregas de obras em 2023. Por quê? Porque, vamos lembrar, em 2020 a gente teve pandemia. E em 2020 a gente parou o lançamento e parou obra. 2021 a gente correu para vender e correu para desenvolver essas obras. As obras de 2020 e 2021 foram entregues num volume gigantesco em 2023 e sobrou um restinho para 2024. Então agora a gente vai equilibrar esse volume de entregas, porque a gente teve um boom de lançamentos em 2021 para 2022. E não é saudável que a gente tenha esse boom de lançamentos. Porque quando a gente lança produto demais, a gente pode correr o risco de ter uma super oferta num determinado segmento, num determinado nicho. E isso faz com que a gente tenha queda nos preços. Então é muito bom quando a gente equilibra isso. Então as entregas em 2024 recuaram em 20%, ou seja, a gente equilibrou um pouco. A gente provavelmente vai ter um pouquinho de aumento nessas entregas em 2025, porque a gente vai começar a entregar o que a gente lançou em 2023 e assim a gente vai seguindo. Aí vem um ponto importante. São alguns pontos importantes aqui agora. A oferta disponível. O que é a oferta? São os imóveis disponíveis para venda no mercado. A oferta, vai dando like aí nessa live, vai enviando isso para quem precisa entender desse tipo de assunto. Vai dando like aí, quero todo mundo aí dando carinha feliz aí, acenando, foguete, sinal de fumaça. Não dorme não, gente, que isso aqui é muito importante. A oferta disponível recuou 8,9%.
nós temos 9% menos imóveis disponíveis para venda e uma queda de 37,8% no MAP, médio e alto padrão. Quando a gente tem uma queda na oferta e uma queda tão representativa como a queda na oferta do MAP, o que a gente pode esperar para 2025? Aumento do preço. Nós teremos incremento no preço, isso é fato. Qual é o indicador que explica mais sobre a oferta? É o VSO, velocidade de venda sobre oferta. É o venda sobre oferta. Só que eu gosto de utilizar o VSO trimestral, porque ele analisa a tua velocidade de vendas no trimestre. E aí o que acontece? Um VSO alto, venda sobre oferta, significa, um VSO alto, significa que eu estou vendendo mais rápido. Então, o que aconteceu em 2024? O nosso VSO subiu 4%. Hoje nós temos um VSO de 29,5%. E o que isso significa? Significa que quando eu lanço um produto imobiliário no mercado, eu levo, presta atenção nisso, um VSO de 29,5% significa, um VSO trimestral de 29,5%, significa que eu vendo 30% do meu produto em 3 meses. Ou seja, se eu fizer tudo direitinho, em 90 dias eu zero meu estoque. Isso é média Brasil. Isso é o que está acontecendo no mercado hoje. Se você lançar um produto imobiliário e não for uma lambança, né? For um produto imobiliário viável, de preferência seguindo a minha metodologia, o fluxo do desenvolvimento imobiliário. Se você desenvolver um produto imobiliário viável, eu garanto para você que você vende em menos de 90 dias. Porque essa média de VSO trimestral nacional engloba também aquele produto estraga bairro. Vocês conhecem um produto estraga bairro, né? É aquele produto terrível, aquele produto feito ouvindo as vozes da cabeça do desenvolvedor, do loteador, do incorporador, porque ele sempre fez assim, porque ele acha que vai ficar bom desse jeito, que o corretor dele diz que vende desse jeito, e ele não contratou uma pesquisa de mercado, ele não analisou dados, ele não fez uma pesquisa profunda, ele não fez um estudo de viabilidade econômica. Então, entendam, o nosso mercado está extremamente aquecido. Nós temos uma demanda reprimida gigantesca. Nós vamos levar, se tudo der certo, se a gente vender pelo menos 500 mil unidades por ano, média, a gente vai levar 18 anos para acabar com o déficit habitacional brasileiro. Ou seja, nós temos demanda. Nós temos sistemas financeiros. 9 meses, Isabela. Ainda bem que você falou. Isa, obrigada. Deixa eu voltar aqui um ponto. Eu falei sobre VSO, né? VSO trimestral. Isso, Isa, obrigada. Deixa eu voltar aqui, falei errado mesmo. Pera aí. Obrigada, Isa. Então, deixa eu voltar aqui. Isa é minha mentorada, inclusive. O VSO trimestral fala o quê? Fala que a média do mercado... Muito obrigada, Isa. A média do mercado vende 30% de um produto em 90 dias, 3 meses, certo? Em 3 meses você vende 30% de um produto. Essa é a média do Brasil. Então significa que a média do Brasil é vender um produto 100% em 9 meses, ok? Tô refazendo a minha frase aqui porque eu fiz confusão. Então é isso mesmo. O VSO médio brasileiro diz o seguinte, que você vende 30% de um produto imobiliário em 90 dias, em 3 meses. Se você trabalha, isso aí eu tô colocando produto estraga bairro, eu tô colocando produto ruim junto. Se você desenvolve um produto imobiliário viável, utilizando estratégias adequadas de desenvolvimento de produto, você não vai levar 9 meses para vender o seu produto, você vai levar 90 dias para vender o seu produto. É disso que eu tô falando. Obrigada, Isa.
Então vamos falar de lançamentos aqui. A gente teve um incremento de 15,9% entre os lançamentos de 2023 para 2024. A gente aumentou em 11,2% o preço da venda. E a gente, para Minha Casa Minha Vida, a gente teve um lançamento de 30,9, então 31 mil unidades lançadas. E a gente gerou um VGV de 7,2 bilhões só no Minha Casa Minha Vida. Você sabe qual foi o VGV gerado? Qual foi o VGV gerado em produtos? O VGV gerado anual, porque esses números aqui que eu tô falando são os números do último trimestre de 2024, né? Então, o último trimestre de 2024, a gente gerou 7,2 bilhões em Minha Casa Minha Vida, de lançamentos, e a gente vendeu 8,5 bilhões. Pro MAP, a gente teve 6,5 bilhões e a gente vendeu, a gente lançou 4,6 bilhões e a gente vendeu 6,5 bilhões. VGV é o valor geral de vendas. Valor geral de vendas do quê? Do apartamento, da vaga de garagem, da loja. É o valor que você tem, eu tô vendo aqui a pergunta, né, que é VGV. É o valor gerado pela venda de todos os imóveis de um lançamento, de um empreendimento. Então, se eu tenho um empreendimento com 10 apartamentos, cada apartamento custa 1 milhão. Se eu vender os 10 apartamentos, eu tenho um VGV de 10 milhões. Tá bom, querida? Então, vocês têm noção de que o ano de 2024 gerou um VGV de 200 bilhões? Onde metade foi Minha Casa Minha Vida, metade foi MAP. Quem foi o patinho feio dessa história? Quem foi o patinho feio dessa história? A gente teve um patinho feio no nosso mercado. Foi o médio padrão. O médio padrão, ele ficou esmagado entre Minha Casa Minha Vida e alto padrão. O produto bem classe média, que é aquela pessoa que não entra no programa, em nenhum programa social e não entra no alto padrão, o produto da classe média, o produto de médio padrão, ele ficou num limbo ali. E foi um produto que menos performou dentro do mercado imobiliário. Por quê, senhoras e senhores? O produto de médio padrão, Ctrl Find aqui, deixa eu achar um. Só um segundinho. A oferta, olha, é isso que eu quero chamar a atenção aqui. Esse aumento de velocidade de vendas dos produtos, eles foram puxados pelos extremos. Minha Casa Minha Vida e alto padrão. O patinho feio do nosso mercado foi o médio padrão. E eu falei muito isso nas minhas mentorias, que o médio padrão, ele é um produto difícil de trabalhar. Porque você nem tem subsídios, nem está dentro de um mercado com programas sociais que te ajudam a ter essa velocidade, e nem está naquele mercado que não sofre crise, que é o mercado de luxo, alto luxo, e é o mercado de alto padrão. E aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento de valor, nada disso. Mas o que acontece? É o médio padrão e é a classe média quem paga a conta de tudo que acontece. Discursos, qualquer tipo de divulgação de dados ou informações que fazem com que a bolsa flutue ou que faz com que as taxas flutuem, quem paga o preço é o sistema financeiro, o sistema de financiamento imobiliário da classe média. Quem não tem crise, programa social e luxo. Então, esse patinho feio do médio padrão, e aí eu já estou falando sobre 2025, o médio padrão vai ser o produto que vai ter dificuldade de ver o seu lugar ao sol dentro do mercado imobiliário. Então, se você trabalha
com produto de médio padrão. Carol, o que é um produto de médio padrão? Aí eu vou fazer uma outra live para falar exatamente sobre quais são os tipos de produto, quais são os tipos de padrão, pra gente entender um pouquinho sobre isso. Inclusive, a live da semana que vem, eu vou falar sobre, se eu faço um produto, Minha Casa Minha Vida faixa 2, até quanto eu posso pagar pelo terreno? Quanto vai ser meu lucro? Minha obra pode custar até quanto? E se eu fizer um produto de médio e alto padrão? Se eu fizer um produto de médio padrão, médio alto, altíssimo, até quanto eu posso pagar pelo terreno? Até quanto é o meu lucro? São completamente diferentes. Então a gente vai falar sobre isso na quarta-feira que vem. O tema já está determinado. Me encontrem aqui na quarta-feira que vem, que eu vou passar toda a regra mesmo. Vou abrir essa caixa preta aí para vocês. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. O que a gente pode esperar então para 2025? A gente vai continuar vendo uma força muito grande do Minha Casa Minha Vida. Isso é sem dúvida nenhuma. Lembrando que Minha Casa Minha Vida, se você está começando, não é o produto para você. Você não deve começar por Minha Casa Minha Vida. Não é fácil trabalhar com Minha Casa Minha Vida. Você tem que ter uma industrialização de construção, de processos, procedimentos. Você não pode ser iniciante. Não é lugar para barriga verde, que eu brinco, né? Minha Casa Minha Vida não é lugar para amador. Minha Casa Minha Vida é para quem é muito profissional. Carol, você está querendo dizer que o alto padrão e o altíssimo padrão dá para ser um pouco amador? É um lugar onde o teu negócio aceita um pouquinho mais de desaforo, porque você tem margens maiores. Então, eu não estou dizendo que você possa errar no mercado de alto e altíssimo padrão, mas o teu erro não quebra, você não quebra. Se você errar no Minha Casa Minha Vida, você quebra. Quebra de não conseguir terminar a obra. Então, para 2025, e aí depois eu vou falar de outros produtos. Inclusive, eu vou falar muito sobre a parte de galpão industrial e cross-docking, centros logísticos, que é um produto que vai ter uma demanda muito grande para o ano de 2025 até 2028, tá? Mas para esse ano, o que a gente pode apostar são imóveis voltados, majoritariamente, a maioria do nosso mercado vai ser voltado para a primeira e segunda moradia. Foco, primeira moradia, foco Minha Casa Minha Vida e produtos MAP, alto e altíssimo padrão. Segunda moradia, produtos MAP, médio, alto e altíssimo padrão. Esse vai ser o foco de 2025. Por quê? Porque você vai depender menos de flutuações de Selic, de qualquer outro tipo de taxa. Porque programas sociais, Minha Casa Minha Vida, eles vão continuar tendo subsídios. E luxo e alto luxo são produtos que não têm crise. Falando num português bem claro. A gente tem que olhar mais na lupa para produtos hipersegmentados. Então, a tendência para 2025, 2026 e mais para frente é que a gente volte o olhar para produtos menores. Escuta o que eu tô falando. Pô, Carol, eu tô com um terreno aqui para fazer um lançamento de 700 milhões faseado, com 47 torres. Faça faseado esse produto de forma que você consiga, inclusive, mensurar no detalhe e faça pesquisas muito refinadas para que, Carol, eu tô fazendo um lançamento de 11 torres. Tudo bem. Eu fiz uma pesquisa de mercado, eu sei analisar a demanda, eu sei exatamente quantas unidades eu posso lançar, em qual velocidade, para saber quantos clientes vão comprar aquele produto para eu ter um VSO ótimo. E aí, lembrando, o VSO médio do Brasil é de zerar um estoque em até 9 meses, né? E o que eu trabalho nas minhas mentorias é você zerar um produto em até 3 meses. 6 meses máximo. Trabalhando com pré-lançamento em 3 meses e 3 meses de venda efetiva. Então, é você zerar teu produto em 6 meses. Mas depois a gente vai falar sobre lançamento numa outra live. Se vocês quiserem. Vocês querem que eu faça uma live sobre lançamento imobiliário, sobre números de lançamento? Comenta aí. Eu quero que você faça um lançamento, uma live sobre lançamento. Senão eu não faço também, não. Então, quando a gente olha para esse tipo de produto, que são produtos com um volume muito grande de unidades imobiliárias, com VGVs muito grandes, são
menos incorporadores e desenvolvedores e loteadores que vão fazer esse tipo de produto. A gente tem que pensar hoje e olhar mais para frente para produtos hipersegmentados. Anota isso, isso vai ser tendência para desenvolvimento imobiliário da próxima década. A gente agora tem que falar com um cliente, 2 clientes. A gente tem que falar com alguns clientes que pagam meu preço. Eu não tenho que ficar fazendo um esforço de vendas absurdo para vender o meu produto. Eu tenho que desenvolver aquele produto assertivo. É tiro de sniper. Então comecem a desenvolver produtos hipersegmentados. A gente vai falar mais sobre isso. Sobre produtos hipersegmentados, hipernichados. Eu não estou falando de apartamento de 2 e 3 quartos com suíte. De 70 e 85 metros quadrados. Isso é muito genérico. A gente vai começar a criar produtos que vão criando clusters, que vão criando grupos. E os condomínios vão juntar pessoas mais iguais. A gente não tem o nosso Instagram que só mostra o que a gente quer? A gente vai começar a ter produtos imobiliários onde os iguais vão se encontrar. E as pessoas iguais vão morar juntas. Carol, mas e aqueles produtos de uso misto que tem vários tipos de produto no mesmo lugar, que tem shopping no térreo, uma torre de hotel, uma torre comercial e uma torre de apartamentos? Isso vai deixar de existir? Não, não vai deixar de existir. Mas esse é um produto específico para grandes centros urbanos e para cidades. Você vai ter 1, 2 no máximo. Isso é a exceção, não é a regra. A regra vai ser a gente começar a ter produtos mais enxutos, produtos hipernichados. Aqueles grandes empreendimentos com todo tipo de apartamento, 1, 2, 3, 4. Isso vai acontecer? Vai acontecer. Mas quando a gente olha para o mercado de uma cidade inteira, ele não vai representar 3% do mercado. Ele vai ser um ícone, um projeto icônico no mercado. A maioria, a grande maioria do mercado vai trabalhar com produtos hiper nichados, voltados para um desejo muito específico e para uma velocidade de vendas rápida e alto valor agregado. Então eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre eficiência. A gente vai começar a entregar exatamente o que o cliente quer, nem mais, nem menos, utilizando pesquisas de mercado e dado. E com isso, a gente vai trabalhar com velocidades de venda cada vez maiores. E esse negócio de vender um imóvel em 9 meses vai virar coisa do passado. Como vender imóveis em 2 anos, isso é coisa de amador. Vender um imóvel em 1 ano e meio, isso é coisa de amador. É sinal de quem olhou, mirou para cima e atirou. Ele não olhou para um público específico. Então, o nosso foco em 2025 vai ser o foco da eficiência. Se você quer ser profissional dentro do mercado imobiliário, você tem que trabalhar com eficiência. E aí eu já vou deixar aqui um convite mais do que focado e eficiente para vocês, que é o seguinte: nos dias 21 e 22 de fevereiro vai ter a nossa quarta edição do IP Experience, onde a gente vai reunir 500 empresários do mercado de desenvolvimento imobiliário, incorporadores, loteadores, desenvolvedores, investidores aqui em Brasília. E eu vou fazer uma imersão de 2 dias, no dia 21 e 22 de fevereiro, para entregar isso aqui e muito mais conteúdo, né? Técnico, prático, para a gente desenvolver negócios imobiliários de forma profissional, com altos VGVs e com muita lucratividade, com muita eficiência. Se você quer participar do IP Experience, amanhã, hoje é dia 15 de janeiro, amanhã a gente vai ter uma super oferta dos ingressos para você participar do IP Experience. Como é que você pode garantir essa oferta? Você vai sair dessa live, vai clicar no link da bio, vai entrar no grupo de WhatsApp, porque lá a gente vai divulgar essa oferta. E amanhã, somente no dia 16 de janeiro, a gente vai ter uma condição muito especial para fazer a venda dos ingressos do IP Experience, para você vir me encontrar aqui em Brasília e a gente poder discutir todos esses assuntos relevantes e temas e a gente traçar um plano prático
para você desenvolver um negócio imobiliário viável, para você desenvolver um produto imobiliário viável do zero ainda em 2025. Muito obrigada pela tua presença aqui nessa live. Essa live vai ficar gravada, deixa seu like, comenta, coloca mais temas que vocês querem que eu aborde. A próxima live da semana que vem eu vou falar sobre números de eficiência de produto. Então, qual deve ser o lucro se eu trabalhar com Minha Casa Minha Vida faixa 2, faixa 3, faixa 1, produto médio padrão, médio alto? Quanto que eu devo pagar o terreno se eu fizer um produto de altíssimo padrão? Então, a gente vai entrar em números para vocês entenderem que cada tipo de nicho tem um número diferente. Obviamente tem risco diferente, obviamente tem lucratividade diferente. A gente vai ver isso na quarta-feira que vem. E no mais, espero vocês nas caixinhas de perguntas que eu coloco sempre no meu feed, no Carolina Caribé Oficial. Se você ainda não está seguindo esse perfil, segue a gente. É no Carolina Caribé Oficial que eu tô mais presente. Mas o perfil da Incorporação na Prática, vocês vão ver essa modificação acontecer mais em fevereiro, mas o perfil da Incorporação na Prática, ele vai se tornar um grande portal de conhecimento técnico e prático em desenvolvimento imobiliário, em notícias do mercado imobiliário, em conhecimento voltado para melhorar a eficiência e melhorar a sua competitividade no mercado. Então, obrigada pela presença de vocês. A gente se vê na semana que vem. E se você quer me encontrar em Brasília, presencialmente, nos dias 21 e 22 de fevereiro, eu te espero aqui no IP Experience, na 4ª edição. Link da bio, entra no grupo de WhatsApp, que amanhã a gente vai divulgar uma oferta incrível para você estar aqui comigo, para a gente se conhecer. Um beijo, obrigada pela presença, por me honrarem com o seu tempo e a gente se encontra na quarta que vem. Tchau!